Você que cultua a Deus pela internet, usando a internet, não assista ao culto dessa noite. Adore a Deus, abra o seu ouvido, o seu coração para a mensagem que vai receber. Eu abri a minha Bíblia em Filipenses, carta do apóstolo Paulo, e vou ler o capítulo 4, do verso 2 ao verso 7. Filipenses 4, de 2 a 7. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É chique, não é não? Eu quero lhes falar nesta noite sobre a ansiedade, tema que tenho estudado, tema que estudei quarta-feira com um grupo que estava aqui. Segundo os cientistas do comportamento, existem alguns males que marcarão o nosso tempo. Não é um apenas, são vários. E existe uma lista com alguns graus de prioridade. Só como exemplo, nessa lista está o isolamento como um recurso de autoproteção das pessoas em função da maldade presente no mundo, da violência, as pessoas se recolhem. Já é assim. E nessa lista, encabeçando a lista, vem a ansiedade, que tem filhotes, crias, chamados de compulsão, que é um termo mais recente, mas dentro do mesmo panorama, ansiedade. E é um mal que atinge a todos nós, numa ou noutra escala. Os jovens estão ansiosos. Até os anciãos estão ansiosos, quando deveriam relaxar, descansar no final dos seus dias. Alguns que poderiam até estar aposentados, voltaram a trabalhar, têm que correr atrás. Crianças estão estressadas e ansiosas, muito ansiosas e adoecidas. Até os animais andam estressados e ansiosos. Se vocês não sabem,
existem hoje clínicas para receberem animais ansiosos, para cuidar da ansiedade dos animais, que é uma consequência do ritmo, do sistema que nos cerca. O mundo que nos acolhe, a gente abre os olhos e tem uma agenda a cumprir, seja uma agenda nossa, uma agenda da família, dos amigos, do trabalho, das coisas que nos cercam. E esse volume de coisas tem nos gerado muita, muita ansiedade e muita doença. E eu quero mostrar alguns exemplos bíblicos sobre essa questão e trazer uma mensagem para o nosso coração. Eu sei que você sabe, eu vou começar de um ponto para o outro. Lembre-se aí o que é conviver com uma pessoa ansiosa. Você conhece alguém extremamente ansioso? Que, como consequência dessa ansiedade, torna-se estressado, estressa o ambiente, tudo o que está em volta dele. Conhece alguém assim? Então, às vezes, você está em paz, acorda em paz, e você encontra e vai conviver e passar uma parte do dia ou alguns momentos com alguém altamente ansiosa, altamente ansioso. E sem que você perceba, em poucos minutos, você também já está com a pulsação acelerada, já está suando frio também, já está falando mais aceleradamente, já está interagindo com aquela pessoa de uma forma que não é a sua natural. Daqui a pouco você está nervoso também. Já observou isso? Vou ampliar um pouco a ideia. Agora imagine não uma pessoa com quem você convive, mas um ambiente, às vezes, de trabalho. Você sai de casa em paz, sorrindo, cantando um corinho, recitando um versículo, em paz, feliz da vida. Aí chega ao trabalho ou na escola, um ambiente onde tem várias pessoas. E, às vezes, é um ambiente insalubre, estressado, de uma ansiedade agressiva. E, em poucos minutos, no ambiente onde você está, cercado de pessoas ansiosas, você já está também ansioso, inquieto, alvoroçado e estressado. E o seu dia se torna adoecedor. Já viu isso? Também, né? Eu ia falar de igreja, mas vou pular essa parte. Existem cidades que são comunidades ampliadas, que são cidades pacíficas, que têm como natureza, como estrutura social, a paz. Os moradores são pacíficos, o trânsito, às vezes até com um certo volume, mas não é aquela loucura, uma relativa paz. Mas tem cidades, às vezes nem tem um volume tão elevado de carros, de pessoas, mas você chega naquela cidade e você pensa que as pessoas estão a ponto de morrer. No trânsito é buzina o tempo inteiro, o semáforo acabou de abrir, as pessoas já estão buzinando e cobrando um tipo de posicionamento, e na rua todo mundo está estressado, sabe, um alvoroço, uma agonia, que você termina agoniado também. Acho que você já viu isso também. Isso vai para um país. Você pode ir ampliando essa ideia.
A ansiedade é um transtorno que se aproveita de características emocionais das pessoas e projeta isso para um campo adoecido. Deixe-me ilustrar isso e explicar como que funciona. Existem alguns sentimentos relativos a nós, que não são, por natureza, pecado. Mas eles podem se projetar, se amplificar e se tornar doença e pecado. Deixa-me dar alguns exemplos práticos. Tristeza não é pecado, nem é um erro. A tristeza faz parte da estrutura humana. Não tem nada de errado com a tristeza, inclusive é terapêutica em um certo sentido, em um certo nível, e nós precisamos exercitar isso. A Bíblia fala da tristeza de Deus. Jesus se entristeceu e não pecou. E em um certo sentido, a tristeza, às vezes, é um campo para onde precisamos ir, para enxergar algumas coisas e valorizar outras. Deus mesmo nos leva para esse estar. O que não é a mesma coisa que depressão, que é um estado, é um quadro, é uma patologia, é uma doença. A ira, outro exemplo, não é pecado irar-se. A ira faz parte do temperamento, da estrutura emocional e psicológica do ser humano. E, inclusive, ela é fundamental na nossa formação psicoemocional. Em muitos momentos, nós precisamos exercitar isso para o nosso bem e, às vezes, para resolver uma situação. Um exemplo prático é o Senhor Jesus, quando pegou um chicote e tirou os vendilhões do templo. Ele não estava assoviando, cantando um corinho. Ele estava irado, indignado. E não pecou com aquilo. E a Bíblia, inclusive, diz: irai-vos, mas não pequeis. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. São coisas diferentes. A fúria, a cólera, o destempero que leva à violência, à agressão, aí são outras questões. E eu poderia citar vários outros exemplos de coisas que são pertinentes a nós, não são pecaminosas, nem é um erro em si, mas o exagero, o extremo, e ir para um campo adoecido, isso é problema. A ansiedade está na Bíblia como referência a um desejo de alguém que quer alguma coisa muito, sem ser pecado. Vou dar alguns exemplos bíblicos. Lembram-se do salmista, fazendo referência à presença de Deus e ao quanto era precioso estar na presença de Deus. E ele declama e diz: eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti. O ansiosamente ali descrito é um desejo sincero, um querer muito alguma coisa preciosa e santa. Palavras que também o Senhor Jesus usou.
se referindo aos seus discípulos e a um momento precioso e emblemático para a fé. Jesus disse: eu tenho ansiado comer convosco essa Páscoa. Ele desejava ansiosamente aquele momento. Ele queria muito aquele momento realizado na vida dele e dos seus discípulos. E esse desejar muito o que é santo está na Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, como vontade expressa de Deus para nós. Mas essa ansiedade do texto que eu li e das palavras do Senhor Jesus em Mateus capítulo 6, falando sobre a ansiosa solicitude pela vida, são coisas diferentes. E eu vou explicar e comentar sobre isso com os meus irmãos. E vou começar com um texto bíblico que eu visito sempre, eu estudo sempre. É um texto do salmista Davi, que com aquela cabeça boa que Deus deu para ele, aquele dom de descrever situações, que era uma arte que Deus deu para ele, e Deus usou aquela arte para revelar coisas para nós. Em um salmo, Davi descreve sentimentos com uma precisão tão extraordinária, uma beleza tão grande, que é impressionante, é coisa mesmo divina. É o Salmo 38. Porque tem coisas que é difícil de escrever, né? Por exemplo, como é que você descreve um cheiro? Como é que você descreve um gosto? A não ser com uma comparação. Olha, eu comi alguma coisa que parecia, e então eu faço uma comparação. É difícil explicar algumas coisas. Como é que você descreve um sentimento? Uma sensação. Então, notem, veja que coisa linda. Davi estava abatido pelo pecado. E começou a adoecer integralmente. Adoecer a cabeça, a consciência muito pesada, e aquilo começou a vazar para todas as áreas da sua vida. Agora vejam rapidamente algumas descrições do que ele diz sobre isso. Primeiro, ele diz assim: cravam-se em mim as tuas setas, falando de Deus. Sinto-me atingido por setas. Era uma sensação de que ele estava sendo atingido pelo eterno, pelo sobrenatural, pelo espiritual. Deus estava vendo tudo o que ele fazia. E ele diz assim: sinto-me encurvado. Encurvado. Encurvado é uma sensação de quem carrega um peso. Havia uma tonelada sobre ele. Era a sensação que ele tinha, não era um peso real. Mas ele se sentia assim. Aí ele descreve mais adiante e diz: estou afundando. É como se estivesse em um rio de águas profundas e ele não tomava mais pé. Cada dia ele afundava no pecado dele. E diz: as minhas chagas, as minhas feridas estão se enchendo de pus e estão ficando inflamadas.
Ele começou a sentir nojo dele mesmo e do pecado que ele tinha cometido. Depois ele diz: ando de luto o dia todo, e à luz dos meus olhos, essa mesma não está comigo. A sensação era de que nada fazia sentido. Ele olhava as coisas e não via alegria, não via sentido nas coisas, era o brilho dos olhos. E o luto era uma tristeza, uma depressão, que é a sensação de alguém no quadro depressivo. Um luto, uma tristeza, o dia todo, não tem alegria, não tem prazer nas coisas, é mais ou menos isso. Adiante ele fala: até os meus parentes ficam longe, todos se afastaram de mim. Claro que é uma linguagem poética, proposital, para descrever o que ele estava sentindo. Ele era o rei, e um rei muito amado, cercado de gente o tempo inteiro. Mas para ele estava sozinho. É a sensação de muita gente que está cercado por uma multidão, mas interiormente está só. E é nesse quadro de descrever as sensações que ele fala sobre a ansiedade. Aliás, tem um momento que ele fala de uma gastrite. Ele diz assim: ardem-me os lombos. Ardem-me os lombos. Ele começou a sentir acidez no estômago. É fantástico. E ele descreve a ansiedade. Ele diz assim: bate-me excitado o coração, por causa do desassossego do meu coração. Essa palavra que é utilizada aqui no hebraico para desassossego é a mesma palavra que foi traduzida para o grego. É uma versão chamada Septuaginta, que é uma versão grega das expressões hebraicas. É a mesma expressão que Jesus usa em Mateus capítulo 6, quando fala da ansiedade doente. E Jesus usa a expressão: não vos inquieteis. Essa inquietação do Novo Testamento é o desassossego do Velho Testamento. Mesma expressão que é utilizada também por Jesus em Lucas capítulo 21, verso 24, que você pode conferir depois. E notem, Jesus fala profeticamente sobre o ano de 2012. Claro, ele fala sobre os últimos tempos, que é o nosso tempo. Agora vejam que palavra que Jesus dá. E usa a expressão também da inquietação e usa um outro termo. Sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim, aliás, eu vou até abrir. Aliás, abra, por favor, pegue a sua Bíblia e veja Lucas capítulo 21, versículo 24. Desculpa, 34. Lucas 21, 34. Lucas 21, 34. Vejam só, e você que está acompanhando pela internet, observe esta passagem. Acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Essa sobrecarga que gera preocupação é o mesmo sentido, é o mesmo conteúdo das inquietações de Mateus capítulo 6. Jesus sabe o que diz e por que disse isso. Ele conhece a nossa vida, a nossa estrutura e conhece a história. Antes, o hoje e o amanhã.
E ele sabe que na nossa geração nós estaríamos e estaremos, como estamos, completamente alucinados, vivendo como zumbis, freneticamente. A gente acorda já acelerado e demora a dormir, porque a mente demora a desacelerar. Nós estamos tão acelerados que as mulheres grávidas, e aqui na nossa igreja tem muita mulher grávida, não é? Muitos novos filhos. Isso é bênção de Deus, sabe? É assim que a igreja cresce também. As crianças já vêm aceleradas. Não é verdade? Elas já nascem com um outro ritmo. Por causa do ritmo também de toda a gestação. Antigamente, as crianças nasciam bem molinhas e as mães ainda colocavam coeiros. Os mais novos nem sabem o que é isso. Eu também não sei o que é isso. Mas era um tipo de fralda, um pano que enrolava nas pernas da criança, enrolava toda, fazia um charuto com a criança. Não era? E a criança demorava a ficar durinha, a se erguer, se firmar. Crianças andavam com 1 ano, às vezes mais de 1 ano. Hoje as crianças estão andando com 9 meses, antes de 1 ano já estão dando os primeiros passos. Eu exagerei? Não, né? É mais ou menos isso. Daqui a pouco já estão falando antes do tempo. É o ritmo. É louco, é frenético, sabe? E tudo isso vem contribuir para a loucura do nosso coração, para a agonia da nossa mente. É tudo muito veloz, é tudo muito acelerado, sabe? Você liga a televisão e os anunciantes não dão trégua. É tudo muito para agora, para já. Você precisa, é 1 segundo, não desligue e faça isso, sabe? Você anda na rua, as pessoas estão apressadas, não olham para trás, não olham para os lados, tem uma agenda a cumprir, está tudo muito acelerado, até o pregador está acelerado nessa noite. Meu Deus. E Jesus disse que seria assim, que o nosso coração estaria sobrecarregado de tantas coisas que nos envolvem, e de pecados, e de orgias, de coisas frívolas e banais, e a nossa mente estaria cheia de preocupações. É a nossa situação. Tem pessoas que estão aqui no templo e não conseguem se desconectar. Já estão pensando, quando sair daqui, já tem uma coisa para fazer, 1000 coisas para fazer, e amanhã, e a semana inteira, e é uma loucura. E isso nos afasta de Deus. Então agora, depois dessa longa abordagem, eu vou entrar no texto e mostrar o que é que pode curar essa loucura que nos enferma. Olhem para o texto. O apóstolo fala de várias questões da alma. E fala de alegria, ele que estava preso, prometido para morrer dias depois. Mas a alegria do Senhor é fruto do Espírito, não depende da circunstância, tá certo? Agora vejam, verso 6, que é o que eu separei para partilhar com vocês nesta noite. Vamos ler juntos? Verso 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Qualquer pessoa, ainda que seja religiosa, evangélica, frequente a igreja, conheça a Bíblia, se essa pessoa se deixar levar pela programação deste mundo, pelo apelo deste mundo,
não abrir os olhos e administrar a sua vida de modo que Deus continue sendo prioridade em sua vida, ela vai seguramente viver angustiada, adoecida, agoniada, como qualquer pessoa deste mundo. Porque é o mal deste mundo e deste século. As pessoas estão vivendo assim e vai piorar. Porque a velocidade e o volume de informações e de coisas terminam nos aprisionando a uma roda que não para nunca. E se nós, já hoje, você sabe disso, não criarmos coragem, forçarmos a barra para separar 10 minutos, estou falando 10, para ser bem generoso, para ler a Bíblia e orar, nem isso a gente encontra. Você sabe do que eu estou falando. Tamanha é a loucura que se abate sobre a nossa geração. Mas nós somos servos de Deus. E toda a nossa ansiedade mórbida, doentia, tem que ser colocada aos pés da cruz. As preocupações, as tensões, do que temos que fazer, do que precisamos fazer, das coisas que precisamos para sobreviver, que é o que diz Mateus capítulo 6. Sabe o que foi que Davi disse? Eu já fui jovem e hoje sou um velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Estou diante de uma congregação e estou falando a pessoas pela internet que sabem que é verdade o que eu digo, porque é verdade o que a Escritura diz. Deus é fiel. Deus é Deus de providência e de provisão. Nada nos tem faltado, louvado seja o Senhor. E ainda que falte, é Deus quem governa as nossas vidas. Sabe o que foi que Jesus disse? Que esse negócio de ficar preocupado com tantas coisas é coisa de ímpios. Lembram disso? Isso é coisa dos gentios. Quanto a vocês, procurem em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas, diz o Senhor. Se um passarinho que tem tão pouco tempo de vida, o Senhor sustenta. As plantas Deus sustenta, quanto mais a nós. Mas o mundo diz que não é verdade, que a gente tem que sobreviver, tem que correr atrás, tem que buscar mais, precisamos de mais, e precisamos de mais, e já estou sem fôlego, e de mais, e a gente vai nessa onda e se esquece de que Deus cuida de nós. Então eu peço a você nesta noite, respire fundo. Parece brincadeira, mas é um exercício para abençoar a nossa vida. Durante o dia, amanhã, lembre, o pastor falou lá na igreja, respire fundo. Tem uma parada, aí na rua, você andando, assim. Louvado seja o Senhor. Porque Deus cuida de nós. Por mais ansioso que você esteja, você não pode mudar as coisas. Está certo? Diz a Escritura. Então, para que essa agonia? Essa coisa de ímpios. Deixe Deus entrar na sua vida e fazer diferença. E o texto termina dizendo algo preciosíssimo. E o Deus da paz. Aliás, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. Sabe o que é a paz que excede todo entendimento? É uma paz que você não sabe de onde vem, quer dizer, sabe, mas não é da circunstância. A circunstância está péssima, mas você continua em paz. Isso cura a ansiedade como transtorno. Que Deus nos abençoe, dê descanso à nossa alma e à nossa vida, por amor do seu nome, em nome de Jesus. Quero finalizar dizendo assim: tem um outro aspecto que depende mais de você do que qualquer outra coisa. Às vezes a ansiedade está sendo gerada por falta de organização. Você deixou desorganizar a sua vida, deixou acumular muitas pendências. Isso adoece a cabeça e começa a adoecer o coração. Então, comece a reprogramar, rearrumar a sua casa, rearrumar o seu quarto, rearrumar a sua agenda, rearrumar as suas finanças, rearrumar a sua alma. Vai ver que maravilha que vai ficar.